O fiscvestibular.com.br oferece gratuitamente para você a resolução comentada das questões de física do Enem ano 2015. No final, se você gostou ou foi útil, comente e inscreva-se. O fiscvestibular.com.br agradece. Questão número 1 de Física do Enem, MEC, ano 2015. Uma pessoa abre sua geladeira, verifica que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que o habitual. Ou então ele tem que esperar alguns segundos para abrir, aí fica mais fácil, como você vai ver depois. Aí ele diz, a dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque o volume do ar dentro da geladeira diminui. B, o motor da geladeira está funcionando com potência máxima. C, a força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. D, a pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. E a temperatura no interior da geladeira é inferior ao volume existente antes de ela ser aberta. Resolução. Veja, você já deve ter notado que como é difícil abrir a porta de uma geladeira ou de um freezer logo após tê-la fechada, sendo necessário aguardar alguns segundos para abri-la novamente, ou então, se for imediatamente, você deve exercer uma força mais intensa do que a habitual. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque, se a porta do freezer ou a geladeira fica aberta por algum tempo, parte do ar de seu interior, parte do ar lá dentro dela, é substituído pelo ar mais quente do exterior, da parte de fora. Então, a porta está aberta, o ar quente lá de fora entra. Então, depois que você fecha a porta da geladeira, a temperatura interna lá dentro do ar em seu interior irá diminuir, porque lá dentro você tem um ar quente que veio de fora. Então a temperatura desse ar quente vai diminuir. Então, nesse caso, vai ocorrer uma transformação. E essa transformação é uma isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica, que ocorre a volume constante. E esse volume constante é o volume do interior da geladeira. E a pressão, então, se a temperatura diminui, a pressão também diminui, porque a fórmula de uma isovolumétrica é que pressão sobre temperatura é uma constante. Isso implica que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Se a pressão dobra, a temperatura dobra. Se a pressão triplica, a temperatura triplica. Se a pressão é reduzida à metade, a temperatura é reduzida à metade. E assim por diante. Então, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Assim, como a temperatura diminui, ela vai fazer com que a pressão interna também diminui. Isso faz com que a pressão externa fique maior que a interna, dificultando a abertura da porta. Então, a pressão externa, eu pus aqui um desenho para você entender. Essa é a atmosférica aqui fora, tá? E lá dentro, devido a essa isovolumétrica, a transformação isovolumétrica, a pressão interna diminuiu. Então a pressão interna é menor que a pressão externa. Isso implica, como pressão é força pela área, que a força interna que está empurrando a porta ou todas as partes internas da geladeira para fora, essa força aqui é menor que a força externa que está comprimindo a porta da geladeira para dentro, tá? Então, nesse caso, é claro que você vai ter que fazer para abrir, você vai ter que fazer uma força maior do que a habitual, que a habitual era quando a pressão interna e a externa estavam iguais. Então, o que acontece? Se você esperar alguns instantes, vai entrar ar pelo sistema de vedação da geladeira. Aí diminui a diferença entre as pressões externa e interna, facilitando então a abertura da porta. Mas então, a dificuldade que você tem a abrir imediatamente após ter fechado, tá? O que é? É que a pressão interna da geladeira está abaixo da pressão externa, que é a atmosférica. E a alternativa correta é a alternativa D de dado.
Segunda questão. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial de 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca dos 30 metros em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, que é o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo, e é claro que ele partiu do repouso, então nós temos o dado que a velocidade inicial do Bolt é 0 e a final é 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, então ele tem uma massa de 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas, ou seja, desde que a velocidade dele variou de 0 a 12 metros por segundo, é mais próximo de, e aqui estão as alternativas. Muito bem, resolução. A gente vai ter que usar nesse exercício a teoria, o teorema, tá, da conservação da energia cinética. Então, eu passei para você que a teoria, se você não domina, preste atenção. Na figura abaixo, o carro de massa M, esse carro, eu peguei o carro no lugar do Bolt, tá? Mas aqui você entenda como se fosse o Bolt. O carro de massa M tem a intensidade de sua velocidade variando de VA para VB no intervalo de tempo ΔT. Então, aqui num ponto A, ele tem uma velocidade VA e uma energia cinética mVA quadrado sobre 2, que é a forma de energia cinética. Aí ele vai até o ponto B, no ponto B ele vai ter uma nova velocidade VB, e a energia cinética dele no ponto B é a massa dele, vezes a velocidade dele ao quadrado no ponto B sobre 2. E aqui vem a definição do teorema da energia cinética. O trabalho da resultante de todas as forças que agem sobre um corpo é igual à variação da energia cinética sofrida por esse corpo. Então veja, o trabalho da força resultante sobre o corpo de massa M, na figura acima, ou no caso do Bolt do nosso exercício, no seu deslocamento de A para B é fornecido por, olha aqui, ó, trabalho de AB é a energia cinética dele em B, menos a energia cinética dele em A. Ou trabalho de A para B é massa vezes VB quadrado sobre 2, que é a energia cinética em B, menos massa vezes velocidade A ao quadrado sobre 2, sendo massa dele a mesma. E tem que ser nessa ordem, então muito cuidado, tá? Então, essa variação de energia cinética, o trabalho é fornecido pela essa variação de energia cinética, mas essa variação de energia cinética tem que ser nessa ordem. É a energia cinética final a depois, menos a energia cinética inicial a antes. As expressões acima são válidas, seja a força resultante conservativa ou não conservativa. No caso do exercício, são fornecidos. V0 igual a 0, o Bolt partiu do repouso. Depois das 13 passadas, ele tem uma velocidade final de 12 metros por segundo e a massa dele é de 90 kg. Então, aplicando o nosso teorema da energia cinética, você vai ter que o trabalho total é massa velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho total vai ser, a massa dele é 90, a velocidade final é 12 ao quadrado sobre 2, menos a massa dele, que é 90, a velocidade inicial é 0 ao quadrado sobre 2. Então, esse elemento aqui vai dar 0. Tá? 0 ao quadrado é 0, vezes 90 dá 0, por 2 dá 0. Então, esse trecho é 0. Efetuando essas contas, vai ficar 90 vezes 144 sobre 2, que vai dar 6.480 menos esse 0 aqui. Então, o trabalho total ele vai ser 6,480 vezes 10 a terceira, que eu posso arredondar por 6,5 ou 6,500 vezes 10 a terceira joule, e a alternativa correta é a B de bola. Terceira questão, ela versa sobre ótica geométrica associada à ótica fisiológica, que é a ótica do olho humano.
Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen Ibn al-Haytham, 965-1040 depois de Cristo, escreveu sua principal obra, o livro da Ótica, que com base em experimentos práticos explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, como por exemplo o funcionamento de uma câmera escura, que hoje é a base da máquina fotográfica. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo. Então veja bem, aqui estão as edificações, a luz sai das edificações, penetra aqui nesse furo, tá vendo? Esse quarto aqui, ó, ele funciona como uma câmera escura. Então essa luz, ela projeta a imagem nesse tecido aqui, ó. Pode ver que aqui está a identificação e essa imagem que está aqui, ela é invertida, inclusive reversa. Aí ele diz, se fizer uma analogia, uma comparação entre a ilustração e o olho humano, o tecido onde está projetada a imagem corresponde a íris, retina, pupila, córnea, cristalino. Resolução. O globo ocular pode ser comparado a uma máquina fotográfica, onde o cristalino seria a lente, ou um sistema de lentes convergente. O cristalino é uma lente convergente. Então aqui está o cristalino, tá vendo? Esse é o olho humano, esse é o cristalino aqui, ó, tá vendo? Todo esse cristalino, ele corresponde à máquina fotográfica, a uma lente ou um sistema de lentes convergentes, ó, cristalino, máquina fotográfica, tá? É a lente da máquina fotográfica ou as lentes. A íris seria o diafragma da máquina fotográfica, que abre ou fecha, permitindo maior ou menor entrada de luz. Então essa é a íris aqui do olho humano. Então ela pode abrir ou fechar, permitindo maior ou menor entrada de luz. E esse aqui é o diafragma da máquina fotográfica, que é o equivalente à íris do nosso olho. E o mais importante agora, e a retina lá no fundo do olho, seria o filme ou sensor onde a imagem real, invertida, reversa e menor é formada. Então aqui está a retina do olho humano e o equivalente a ela na máquina fotográfica é esse, aqui nesse ponto aqui no final dela também, tá? A retina está atrás do olho, aqui atrás da máquina, onde que está o filme ou o sensor da máquina digital e o filme se for uma máquina comum. Então veja, o olho humano, então, aqui está o objeto, ele vai formar aqui na retina, bem menor, tá? Tá grande aqui, mas tá bem menor. Ele vai formar na retina do olho humano uma imagem real, invertida, menor que o objeto e reversa. A reversa troca a direita pela esquerda. E essa imagem vai estar formada na retina. Da mesma maneira, na máquina fotográfica, aqui no final da máquina, aqui atrás dela, você vai ter uma imagem real, invertida, menor que o objeto e reversa. Troca a direita pela esquerda. E ela vai aparecer onde? No filme, se for uma máquina comum, ou no sensor, se for uma máquina digital. Então, no caso do nosso exercício, a imagem do objeto real está sobre o tecido. Tá vendo? Está aqui sobre o tecido. Então, no caso do nosso exercício, a imagem do objeto real está sobre o tecido, que corresponde à retina. A retina aqui, ó, é a mesma função que esse elemento da máquina fotográfica aqui, tá? Que corresponde à retina, que está localizada no fundo do olho. Então, sobre aquele tecido vai aparecer a imagem, que comparado com o olho humano, tá? Ela vai estar sobre a retina da mesma maneira que a imagem está sobre o tecido. Então, a imagem que está sobre o tecido corresponde à retina, que está localizada no fundo do olho.
e que é constituída de células nervosas sensíveis à luz que transmitem aos cérebros as sensações visuais. E a alternativa correta é a B de bola. Questão número 4. Versa sobre equilíbrio de um corpo extenso, mecânica. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular, aqui, ó, esse é o saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro, essa daqui, cilíndrica e homogênea. Homogênea quer dizer que ela tem a mesma densidade em todos os pontos do interior dela. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra. Então tem que calcular a massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais. Então aqui está a barra, 8 partes iguais. Aqui está cada uma delas. Em seguida, apoiaram-na sobre a base triangular, está aqui ela apoiada sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma das extremidades, até atingir a situação de equilíbrio, ou seja, até que ela fique parada na horizontal. Veja bem, o apoio está pegando aqui, ó, 1, 2, 3, está aqui, ó, na terceira unidade, está vendo? Aqui está o apoio. E aqui está o arroz, observe que a massa do arroz foi fornecida no desenho, é 5 kg. Isso está em equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? E aqui estão as alternativas. Resolução. Aqui vai a teoria, se você não a domina. Momento ou torque de uma força. Você define como momento ou torque de uma força de intensidade F, aplicada no ponto P de uma barra, que pode girar livremente em torno de um ponto O, e esse ponto O é denominado de polo. Então, esse momento ele é definido como o produto da intensidade dessa força F pela distância D. Essa distância vai do ponto de aplicação onde está a força até o polo, que é o eixo de rotação. Então, eu botei aqui um desenho para você entender. Então, aqui tá, você aplicou a barra, essa daqui, você aplicou uma força F aqui, tá? No caso, essa força F é perpendicular à barra, no meu exemplo, tá? Perpendicular à barra, então aqui está o F. E a distância do F, da força F que você aplicou sobre a barra, até o polo, que é o eixo de rotação, ou eixo de tendência de rotação, aqui, essa distância é o D. E o momento dessa força, ele é mais ou menos o valor da força, a intensidade dessa força aqui, vezes D, que é a distância dela até o polo. Essa distância D é denominado braço da força. O é o polo e D é o braço da força. No Sistema Internacional de Unidades, o momento M é medido em Newton metro, não é por metro, é Newton vezes metro, que a gente lê Newton metro. O sinal do momento, ele pode ser negativo ou positivo, tá vendo? Vai depender por convenção que a gente vai adotar. Então, se essa força F fizer essa barra girar no sentido horário, ele vai ser positivo, é uma convenção nossa, tá? E se fizer girar no sentido anti-horário, em torno do polo, claro, vai ser negativo, nossa convenção. E aí vem as condições de equilíbrio de um corpo extenso. São duas, essas condições para que um corpo extenso, rígido, permaneça em equilíbrio. Então, primeiro, equilíbrio de translação. No nosso exemplo, essa barra não pode nem subir nem descer. Para que isso ocorra, a resultante do sistema de força deve ser nula. Então, veja bem aqui as forças que nós colocamos. Ó. Tem a normal para cima e o peso do arroz para baixo, do saco de arroz para baixo, sobre a barra, né? E o peso da barra, que é homogênea, está bem no meio dela. Então, para que ela não suba nem desça, equilíbrio de translação, se você somar as duas forças para baixo, peso do arroz com o peso da barra, tem que anular a normal para cima. E a segunda condição é o equilíbrio de rotação. E o equilíbrio de rotação, a condição para que haja equilíbrio de rotação é que a soma algébrica dos momentos de todas as forças que agem sobre o sistema
Em relação a qualquer ponto, no caso o nosso polo O, deve ser nula. Então você deve somar o momento de todas as forças igual a zero. Muito bem. Quando você resolve o sisteminha composto pelas duas equações acima, você vai chegar à resolução do exercício. No caso do nosso exercício, vamos colocar as forças que agem sobre a barra. E essas forças têm intensidade. Primeiro, peso do arroz. Está vendo? Aqui está o arroz, ele está puxando a barra para baixo, aqui está o peso do arroz aqui, ó. Esse é o peso do arroz. Peso da barra. Como a barra é homogênea, o peso está bem no meio dela. Está vendo? 4 unidades para a esquerda, 4 unidades para a direita. Esse é o peso da barra, vertical e para baixo. E N é a reação normal que o apoio aplica na barra. Tá vendo aqui? Ó. Então aqui está o apoio, a base, o triângulo aqui, tá, a barra está apoiada nele. Então a barra empurra ele para baixo e pelo princípio dessa reação, ele reage na barra para cima com N. Essa é a normal. Então só tem essas três forças. Então vamos calcular o momento de cada força em relação ao polo, porque nós vamos colocar aqui o polo nesse ponto aqui, tá? Que é o eixo de rotação ou o eixo onde ele tende a girar, em torno do qual tende a girar, a barra tende a girar. Então, momento da barra, vamos olhar só na barra, tá vendo? Aqui tá a barra, ó. É a quem? É a força vezes a distância. Positivo, por quê? Porque o peso da barra tende a girar em torno de O, fazer essa barra girar no sentido horário, então é positivo. Então é mais o peso da barra, que é a força, vezes a distância dela até o polo. Tá vendo? Dela até o polo que está aqui é 1x. Então o momento da barra vai ser mais o peso da barra vezes 1x. Momento da normal. O momento da normal é FD. F é a normal e D é a distância dela até o polo. Mas veja bem, ela está em cima do polo, então essa distância é zero. Então o momento da normal vai ser N vezes zero, que é zero. E agora o momento do arroz, tá? Da força do peso do arroz, que está aqui, ó. Esse é o momento. É essa força menos, tá? Porque ela está em torno do O, essa força está tendendo a fazer essa barra girar no sentido anti-horário, tá vendo? Aqui, ó. Então é menos o peso do arroz, que é essa força, vezes a distância dela até o polo. 1, 2, 3, 3x. Então, menos peso do arroz vezes 3x. A condição de equilíbrio de rotação é que a soma dos momentos de cada força em relação ao polo O, que já achamos, deve ser nula. Então, o que eu vou ter? Peso da barra vezes 1x, mais peso no momento, tá? Momento da normal, que é zero, mais o momento do peso do arroz, que é menos peso do arroz vezes 3x, igual a isso a zero. Esse zero some, o menos peso do arroz passa para lá. Mas lembrando que o peso da barra é massa da barra vezes G, e o peso do arroz é massa do arroz vezes G. Então vai ficar massa da barra vezes G, 3 vezes, tá? Que tá aqui esse 3, o X com o X cancela, tá vendo? Aqui, ó. Então vai ser 3 vezes massa do arroz vezes G. G com G cancela, então a massa do arroz vai ser 3 vezes, a massa da barra, perdão, a massa da barra vai ser 3 vezes, aqui a massa da barra, desculpe, hein? Massa da barra vai ser 3, não, desculpe, de novo. A massa do arroz foi fornecido, tá aqui, ó. A massa do arroz é 5 kg, veja o desenho. Então, a massa da barra vezes G, a massa do arroz vezes G vezes 3, G com G cancela, então a massa da barra vai ser 3 vezes a massa do arroz, que é 5 kg, que está aqui. Então, a massa da barra vai ser 3 vezes 5, que vai dar 15 kg. E a alternativa correta é a E. Veja bem, nós não usamos o equilíbrio de translação, que ele diz que para que a barra não suba nem desça, a resultante do sistema de força deve ser nula. Então, mas se ele pedisse a normal, a gente poderia achar por meio desse equilíbrio de translação, tá? De que maneira? Lembrando que o peso da barra mais o peso do arroz seria igual a normal. Somaria esses dois pesos, ele daria o valor da normal se fosse pedido. De qualquer maneira, a resposta do exercício